atleta nunca sonhou em participar de competições internacionais e até de Olimpíadas? Mas para chegar ao topo da carreira, será que é importante treinar no exterior e estar em contato com competidores de outros países? É o que você confere no Brasileiros no Mundo de hoje. E ainda nesta edição, entrevista com o boxeador Popó, tetracampeão mundial, a agenda cultural e o depoimento de uma brasileira que morou em 3 continentes. Você vai conhecer agora a trajetória de 4 atletas brasileiros de nível internacional. Veja o que eles dizem sobre as experiências que tiveram no exterior e os desafios de ser atleta no Brasil. Nadar, pedalar, correr. Essa foi a rotina do triatleta brasileiro Leandro Macedo durante 23 anos de carreira. Gaúcho de Porto Alegre, ele coleciona títulos nacionais e internacionais. Foi 8 vezes campeão brasileiro, conquistou medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata em 1995 e nos Jogos Sul-Americanos no Rio de Janeiro em 2002. A rotina exaustiva de treinos de Leandro incluiu temporadas no exterior. Já treinei em Boulder, no Colorado, já treinei no sul da França, em São Paulo, já fui no centro de treinamento de Canberra, na Austrália, Canadá, em Vitória, também centro de treinamento lá. Segundo o atleta, a experiência no exterior foi importante para o sucesso de sua carreira. Leandro Macedo foi o único brasileiro a vencer o circuito mundial de triatlo. Treinamento ele tem que chegar num nível que tem que ter muita qualidade, né? E só consegue, né, treinando com gente de alto nível, né, e competindo em competições de alto nível. Então, se eu ficasse só no Brasil aqui, eu não ia ter referência. Quem também coleciona títulos é o atleta de saltos ornamentais Hugo Parisi. Brasiliense, ele começou no esporte aos 7 anos de idade. Em pouco mais de 2 décadas de carreira, já foi 22 vezes campeão brasileiro e 3 vezes campeão sul-americano. Participou ainda de 3 Olimpíadas. Treinar no exterior também faz parte da rotina do atleta. Realmente faz bastante diferença, principalmente no nível que eu tô, porque eu estou treinando ao lado de atletas grandes também, né, que são melhores do que eu. Me puxa também para cima. As ex-jogadoras da Seleção Brasileira de Vôlei, Leila Barros e Ricarda Lima, também já conquistaram diversos títulos mundiais. Com o técnico Bernardinho, elas ganharam medalha de bronze nas Olimpíadas de Sydney, na Austrália, no ano 2000. As atletas não chegaram a morar no exterior, mas passaram períodos fora do Brasil enquanto se preparavam para participar de competições internacionais. Eu acho que é importante você conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, outras cabeças, enfim, é uma janela para o mundo, né? Você aprende, não tem como você, morando uma temporada em outro país, não trocar, não aprender, né? Foi incrível, né? Ter a oportunidade de conhecer o mundo inteiro, né? Outra cultura, né? Abre a cabeça, né? Percebemos o tanto que o nosso país é maravilhoso. Mas o que leva atletas brasileiros a deixar o país e buscar uma experiência no exterior? Como lado pessoal, é muito importante que a gente conhece novas culturas, né? Conhece outros países, e pensando no lado profissional, esportivo, é muito bom, porque a gente vê que não precisa de muita coisa para fazer um trabalho sério, né? A gente fica muito triste às vezes, né, em alguns países que a gente vai, ver que o Brasil tem muito mais condições financeiras e às vezes tem estrutura muito melhores, mas porém não faz um trabalho tão bom quanto, né? Ricardo Moreira é técnico de Hugo Parisi. Ele acredita que a falta de estrutura em algumas modalidades leva atletas a treinar no exterior. A gente procura sempre fazer um intercâmbio, passar 1 mês, 2 meses treinando lá fora, mas a gente gosta que o nosso centro principal de treinamento, a nossa base de treinamento seja aqui no Brasil, né? Que é perto da família, perto de casa, a gente acredita que tem um rendimento muito melhor. Mas, infelizmente, alguns atletas, em algumas modalidades, estão tendo que deixar o país por essa falta de estrutura aqui no Brasil. Para a jogadora de vôlei Leila Barros, os grandes eventos esportivos que serão realizados no Brasil, como a Copa do Mundo e a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, estão mudando essa realidade.
o governo federal e os governos locais percebem no esporte, né, uma ferramenta, como eu falei, de transformação e de realmente crescimento pessoal do indivíduo, né, e está realmente se esforçando para melhorar as instalações. Assim, hoje os atletas contam com os ginásios de primeiro mundo e isso é um legado que vai ficar principalmente para os atletas. Segundo o Ministério dos Esportes, em 2013 foram repassados quase 183 milhões de reais para confederações, federações, comitês olímpicos e clubes. 57 projetos de 26 instituições esportivas foram beneficiados. Os projetos contemplam apoio às seleções de base e seleções principais, custeio de intercâmbios, estágios e treinamentos no Brasil e no exterior e convênios com centros de treinamentos no exterior, entre outras ações. Uma das metas do Comitê Olímpico Brasileiro, COB, é levar o Brasil a ocupar um dos 10 primeiros lugares no ranking de medalhas das Olimpíadas de 2016 no Rio. Para isso, o COB vem investindo não só em modalidades em que o Brasil se destaca tradicionalmente, como futebol, natação, vôlei de praia e vôlei, mas também em esportes que surpreenderam recentemente, como boxe, judô e ginástica olímpica. Mas afinal, o que é preciso para se tornar um atleta de destaque e participar de competições internacionais? Primeiro tem que ter vontade, né, e muita determinação e algum talento, né, mas eu acho que hoje a determinação e a vontade até sobrepõem muitos atletas que são às vezes mais talentosos e não se dedicam tanto, não vão até o final explorando o máximo de sua capacidade. Para se ser um grande atleta, para se começar sonhando e se galgar cada degrau para chegar lá, só existe um caminho: entrega, comprometimento e trabalho. A repórter Elise Andreola conversou com o secretário nacional de esporte de alto rendimento, Ricardo Leiser Gonçalves. Ele fala sobre os investimentos do governo federal em esportes e outros incentivos a atletas brasileiros. Nós estamos aqui com o secretário nacional de esporte de alto rendimento, Ricardo Leiser Gonçalves. O atleta brasileiro que gostaria de treinar fora do Brasil, ele conta com algum tipo de apoio do governo? Conta, não é questão só de gostar, nós trabalhamos com o atleta em alto rendimento, o atleta que representa o Brasil, e ele tem um planejamento para sua preparação, que envolve uma série de fatores, entre elas o treinamento no exterior, né? Quando a gente olha no exterior, você pode pensar em competições no exterior, em treinamento no exterior, em avaliações científicas também feitas no exterior, junto com um programa nacional, né, de treinamento também no Brasil. Então, esses atletas que representam o Brasil, eles são apoiados pelo Ministério do Esporte para fazer esses períodos lá fora. Conforme cada modalidade, conforme cada necessidade, ele pode ter o seu período de treinamento custeado pelo governo, ele pode ter a participação em competições no exterior para se preparar melhor também custeado, ele pode ter testes, avaliações, aí depende da realidade de cada modalidade, de cada atleta, qual é a necessidade, é analisado caso a caso. O programa Bolsa Atleta, como é que ele funciona? Ele beneficia também atletas que querem treinar ou já estão treinando no exterior? Com certeza, tanto é que nós temos duas categorias vigentes, que é o atleta olímpico e o atleta internacional, a qual vai se somar agora o Bolsa Pódio, que beneficiam atletas que já estão no circuito internacional. O recurso do Bolsa Atleta, ele é um recurso que vai direto ao atleta e ele não está vinculado a nenhum tipo de ação. Então ele beneficia os atletas que competem fora. Em alguns casos é critério para ele ter, então para ter uma Bolsa Atleta Internacional ele teve que competir lá fora. Agora a aplicação desse recurso do Bolsa Atleta é o atleta que faz essa gerência, ele que decide. Então ele pode pegar esse recurso para fazer um treinamento fora ou para comprar um equipamento, para contratar um profissional, aí é uma gestão do próprio atleta. Alguns atletas, eles reclamam muitas vezes da falta de estrutura aqui para treinar algumas modalidades e também alguma falta de incentivo. O que tem sido feito com relação a isso? Nós temos hoje realmente um grande investimento nessa infraestrutura. Quando a gente fala no alto rendimento, que é uma infraestrutura cara, uma infraestrutura mais sofisticada, onde os equipamentos são importados, realmente o Brasil tem carência em certas áreas. Alguns esportes menos, outros esportes mais.
Vamos dar um exemplo. No atletismo, nós estamos inaugurando uma série em parceria com universidades federais, uma série de pistas homologadas. São pistas mais caras, são pistas que você pode ter uma competição internacional, visando tirar essa distância que o Brasil tem da infraestrutura. Então nós temos hoje um investimento grande nesse tipo de investimento, mas realmente é uma situação que o Brasil ainda deve levar alguns anos até superar completamente. O governo brasileiro ele investe nas categorias de base? Investe, nós na Secretaria de Alto Rendimento, obviamente estamos olhando mais para o alto da pirâmide, mas temos alguns programas muito importantes na base. O mais importante deles, que começou este ano, é o Atleta na Escola, que é a tentativa de construir uma base ampla nas escolas brasileiras. Começou com algumas provas do atletismo e isso deve crescer ano a ano. É uma ação mais estruturante de construir essa base na escola, onde a gente vai ter que superar uma série de dificuldades, como o da infraestrutura que nós já tínhamos mencionado anteriormente. As escolas brasileiras ainda não têm uma infraestrutura com a prática esportiva formal. Além dessa base, nós temos muito apoio às seleções de base, que a gente chama. Pode ser a seleção sub-17, a seleção sub-19, a seleção sub-21, que é um trabalho típico nosso, é um trabalho parecido com o que a gente faz com os atletas da seleção principal, mas em uma escala um pouco mais reduzida. Na nossa enquete no Facebook, perguntamos aos imigrantes brasileiros: você pratica algum esporte no país onde mora? O D'Angelo Maciel comenta: treinei em um clube de 2ª divisão em Badajoz, na Espanha. Eu não jogava vôlei fazia muito tempo. Fiquei com medo de não estar jogando nada e os caras serem muito bons. Mas, para minha surpresa, eles não jogavam nada. O atleta olímpico de saltos ornamentais César Castro começou no esporte aos 9 anos de idade. Aos 31 anos, o brasiliense já participou de 3 Olimpíadas. Atualmente treina nos Estados Unidos e de lá enviou um vídeo para o Brasileiros no Mundo. Olá pessoal, meu nome é César Castro, sou brasiliense, atleta do Mackenzie de saltos ornamentais. Minha especialidade é a prova do trampolim de 3 metros e hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês da minha mudança aqui para os Estados Unidos, né? O porquê que eu vim, quando foi, como é que está sendo. E na verdade tudo começou no dia 1º de abril, quando a piscina do Júlio de la Mária, lá no Rio de Janeiro, onde eu treinava, ela fechou. A partir daí a gente foi para o Fluminense de uma maneira provisória, não era o clube que eu faço parte, né? As instalações lá, elas são boas sim, mas elas não são completas para a modalidade de saltos ornamentais, então no Rio de Janeiro eu fiquei um pouco sem opção. A melhor opção então foi sair realmente. Eu poderia ter escolhido Brasília, sim, porque lá tem o Colégio Mackenzie que tem uma instalação muito boa, mas como eu já tinha tive 2 preparações olímpicas lá, eu procurei buscar um novo desafio, acho que um outro país, acho que é um momento bom. Eu tenho uma relação muito boa com a Universidade da Geórgia aqui, com o técnico daqui, o Dan, e isso na minha opinião, é um fator que pesa bastante. Eu acho que a gente tem que estar num lugar onde a gente se sente bem, onde a gente se sente respeitado e onde a gente vê condições de melhora. A estrutura que eu encontro aqui, ela é de primeiro mundo, né? Uma estrutura totalmente voltada para o alto rendimento. Vou contar com a torcida de vocês, a saudade vai ser grande, mas eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. No próximo bloco, você vai saber o que é o programa Bolsa Atleta. E também uma entrevista bacana com a Celine Popó. Vai ser eu e você aqui na TV Brasil. Acelino Freitas, o Popó, teve uma longa trajetória no esporte até se tornar tetracampeão mundial de boxe. De origem humilde, o atleta contou à TV Brasil Internacional como superou a pobreza. Falou ainda da rotina de treinos que o levou a se tornar um ídolo do esporte e do ingresso dele na política. No programa de hoje, nós estamos com a presença do Acelino Freitas, o Popó, tetracampeão mundial de boxe, e que vai nos contar um pouquinho sobre a sua história, né, Popó? Conta um pouco como é que você começou no boxe. O seu pai e seus 3 irmãos eram pugilistas, né? Como é que foi esse início de carreira? Olha, incentivo da família, né? Não que eles me levaram para o boxe, mas ali me incentivou, assim, ia assistir as lutas dos meus irmãos, tudo. Meu pai não foi um profissional do boxe,
né? Meu pai gostava do boxe, já praticou boxe. Mas o profissional do boxe foi meus outros 3 irmãos, o Paulo, o Newton, o Luiz Cláudio. O meu irmão Luiz Cláudio chegou aí para as Olimpíadas de Barcelona em 92, chegou aí para o Pan-Americano de Havana em 91. Foi 6 vezes campeão brasileiro consecutivos amador, foi campeão brasileiro profissional, foi campeão sul-americano profissional. Então, quando eu comecei a treinar, eu ia assistir meu irmão lutando em 88, 90 eu comecei a treinar, em 90 eu comecei a lutar. Então, foi muito direcionado a uma referência de família no esporte, né, com meus irmãos. E daí você se tornar campeão mundial. Como é que foi essa trajetória? Como é que era a sua rotina de treinos? Corria todos os dias pela manhã, treinava pela tarde, treinava até de segunda a sábado. Domingo era meu descanso. Mas era focado realmente em um treinamento, um preparo físico, técnico. Você chegou a treinar no exterior. Como é que foi essa experiência? Já treinei muito em vários lugares nos Estados Unidos. Já treinei na Flórida. Só na Flórida já treinei em 4 lugares, 3 lugares. Já treinei em Vero Beach, já treinei em Miami, já treinei em Tampa, subindo mais um pouquinho, já treinei em Nova York, Pokémon, já treinei em Palm Springs, né? E sempre fazia treinamentos, já treinei em Porto Rico, já treinei no México também. Eu sempre procurava um lugar legal para ou altitude ou lugar quente nos Estados Unidos para treinar. O que esses treinos no exterior, eles agregaram à sua carreira, Popó? Experiência, bons sparrings, boas academias, boas estruturas, entendeu? Fugir um pouco do cotidiano também, da minha casa, da minha família, tirar tudo, como eu sou o âncora assim, da minha casa, de tudo, né? Eu que seguro a onda de toda a minha família, eu tinha que sair um pouco daquilo ali para viver o Popó, o lutador. Muitos atletas reclamam da falta de estrutura, de incentivo, de patrocinadores aqui no Brasil e acabam indo treinar no exterior. Como é que você avalia essa estrutura? O que ainda tem que melhorar? A nível de seleção melhorou muito, né? A nível de seleção brasileira, da Confederação Brasileira de Boxe, melhorou muito. É porque o esporte em si, a luva, o saco, o ringue, são materiais caros. Não é qualquer um que pode ter uma luva de boxe, não é qualquer um que pode ter um saco de boxe. Quantas e quantas vezes a gente já viu um saco que antigamente era do exército, um saco verde que eles botavam para levar material, e as pessoas faziam aquilo de saco de boxe, né? Pelo fato de não ter condições. Eu comecei a bater em um saco desse, né? E muitos não têm nem luva, nada disso. Então é difícil, é muito difícil. Mas quem quer, quem procura, quantas e quantas pessoas chegam aqui, ó, não tenho dinheiro para pagar, meu sonho é ser um lutador, tudo. Não, vem um cara que a gente dá uma bolsa, vem aqui. Vamos ver se pelo menos você tem jeito. No seu mandato como deputado federal agora, existem projetos direcionados ao esporte, ao boxe? Tem alguns, um para regulamentar o MMA como esporte, não é regulamentado. O outro que isenta lutadores de alto rendimento a taxas de concursos públicos. O outro é, se o atleta tomar 3 nocautes consecutivos, ele é obrigado acho que o staff dele, ou ele mesmo, ele só pode competir depois que fizer exame físico, clínico, neurológico para voltar, né, à competição. Então é tudo realmente voltado à integridade física do lutador. O governo está muito preocupado com essa questão do combate à pobreza, né, e também tirar as pessoas dessa condição de miséria. Você acredita que o esporte ele pode fazer isso também? Pode, eu sou uma prova viva disso, eu sou um projeto social que deu certo. Eu dormi no chão até os 23 anos, em uma casa que esse ringue aqui dá 2 da minha casinha e 5 pessoas. Não tinha quarto não, era um quarto só, e o banheiro nem banheiro tinha, entendeu? Então a oportunidade de ir para um esporte, de mudar a vida através do esporte, de uma simples oportunidade, pode mudar a vida de muita gente. Nós queremos agradecer a sua presença no nosso programa Brasileiros no Mundo, falando sobre atletas brasileiros no exterior hoje, Popó. Criado em 2005, o programa Bolsa Atleta do governo federal garante condições mínimas para que o atleta se dedique a treinamentos e competições locais e internacionais. Se você é atleta e tem interesse em receber o benefício, saiba o que fazer. O programa Bolsa Atleta está dividido em 5 categorias: base, estudantil, nacional, internacional, olímpico, paralímpico.
O valor da bolsa varia de R$ 370 a R$ 3.100, de acordo com a categoria. Atletas brasileiros que moram no exterior também podem receber o benefício, mas é necessário cumprir alguns requisitos, como continuar treinando e competindo e alcançar bons resultados em competições. A inscrição é feita somente pela internet. Acesse esporte.gov.br e clique no link Bolsa Atleta. Pelo Facebook, perguntamos aos imigrantes brasileiros: você pratica algum esporte no país onde mora? O Endrio Santos tem 13 anos e mora em Lisboa. Ele comenta: faço atletismo e futebol. No atletismo, fui chamado para participar da equipe do Sport Lisboa e Benfica, uma das melhores de Portugal. No futebol, jogo na Associação Desportiva Carregado. O atleta de Kung Fu, Márcio de Oliveira, treinou uma temporada na China. Veja o que ele achou da experiência. Meu nome é Márcio de Oliveira, tenho 21 anos, estudo Educação Física na Universidade Católica de Brasília e pratico Kung Fu há 9 anos. Sou atleta de Kung Fu também e, em virtude dos meus resultados nas competições internacionais, desde 2008, que foi quando eu comecei a fazer parte do grupo de atletas até o ano de 2012, eu fui em 2013 chamado para fazer parte do primeiro intercâmbio China-Brasil de treinamento de Kung Fu, que foi realizado na cidade de Hefei, na China. O maior choque para a gente, além de tudo, foi o treinamento, que para eles que vivem disso, fazem isso como profissão mesmo, diferente da gente que somos atletas amadores, profissionais assim, amadores do nosso esporte. O maior choque mesmo foi estar entrando no meio de treinamento deles, ver como que é diferente a realidade deles, que vai desde a alimentação, as horas de sono que são controladas, a todo o amparo que eles possuem lá. Lá tudo que a gente precisava fosse de alguma correção técnica ou algum tratamento com fisioterapia, acupuntura, quando a gente tinha necessidade, quando a gente machucava lá, eles tinham para oferecer para a gente. Então, essa experiência assim, me ensinou muito mais do que simplesmente uma técnica nova, me ensinou como ser como pessoa e como tratar os outros melhor também. Isso tudo eu aprendi lá. Daqui a pouco, a agenda cultural e o depoimento de uma brasileira que morou em 3 países. Voltamos já. A brasileira Juliana Santini morou na França quando era adolescente. Já adulta, viveu na Colômbia e nos Estados Unidos. Ela conta como foi cada uma dessas experiências. Meu nome é Juliana Santini, eu tenho 32 anos, eu sou de Campinas, São Paulo, e atualmente eu trabalho numa embaixada africana no Brasil. Eu tive a oportunidade de viver em vários países por conta da profissão do meu pai e também por escolha minha. Em um determinado momento da minha vida eu decidi ir para fora e passar um tempo sozinha. Em 95, meu pai foi adido militar em Paris e eu era muito nova e terminei o 2º grau lá. Então foi assim, a primeira experiência, o primeiro contato, eu fui com família, com irmãos, com pai, mãe, casa, cachorro, foi todo mundo. Logo depois disso, eu tive uma outra experiência, que para mim foi uma das mais legais que eu tive na minha vida, que foi ser professora de português na Colômbia. Eu fui para Bogotá com muito medo, eu achava que Bogotá era um local muito inseguro, por conta das notícias que a gente vê no Brasil, por conta da imagem que o país tem, mas eu me surpreendi demais. Eu tive um contato maravilhoso com as pessoas, eu tive a oportunidade de conhecer uma cultura muito próxima da nossa e muito distante ao mesmo tempo. A Colômbia tem algumas coisas assim muito lindas. O colombiano, a questão do respeito, não só com o brasileiro, mas com todos os estrangeiros, e devido à quantidade de problemas políticos que eles passaram, eles parece que têm uma necessidade de agradar todo mundo e de mostrar que eles não são aquilo que a gente pensa que eles são. E uma outra experiência muito bacana, que eu acho que vale contar, que já é o oposto dessa experiência na Colômbia, porque na Colômbia eu tinha toda a estrutura e nessa segunda experiência, que é a de Nova York, eu não tinha estrutura nenhuma. Eu decidi ir estudar e assim, eu fui numa faixa etária que normalmente as pessoas não vão, as pessoas vão mais nova, eu fui com 28 para 29 anos, e eu saí deixando toda a minha estrutura aqui em Brasília, todo o meu conforto, minha casa, meu apartamento, e fui viver como uma estudante universitária. Eu saí do Brasil literalmente para ver o que era a vida de um estudante
numa universidade enorme como é a Universidade de Nova York. Então, foi uma experiência de viver alguns meses sem compromisso. Foi, para mim, assim, fantástico poder viver 6 meses, quase 6 meses, sendo somente estudante. E quem gosta de música e arte, confira agora a agenda cultural. Piano, viola caipira, violão, zabumba, trompete, flauta, berrante, sanfona, cavaquinho, chaleira, piscina, saia de alumínio, chocalho de boi. A música inovadora de Hermeto Pascoal e Aline Morena desembarca na Argentina em agosto. A dupla se apresenta no Congresso de Música da Universidade de Vila Maria, em Córdoba, dia 22, às 8 horas da noite. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm um coração. Chamado por uns de bruxo, por outros de mago, o compositor, arranjador e multi-instrumentista alagoano Hermeto Pascoal, 77 anos, quase todos de música, é considerado um dos maiores gênios da atualidade. Somado ao talento único da também multi-instrumentista Aline Morena, companheira de música e de vida, a dupla realiza um show repleto de surpresas sonoras. Do regional ao contemporâneo, do complexo ao simples, inspirados nos sons da natureza, a dupla realiza um show desconcertante, conseguindo extrair música de qualidade de praticamente qualquer coisa. Quer matar um pouquinho a saudade do Brasil? Quem fez aniversário no dia 16 de agosto foi a cidade de Teresina. Fundada em 1852, a capital do Piauí completou 161 anos. Cortada pelos rios Poti e Parnaíba, é a primeira capital planejada do Brasil. Parabéns a Teresina e ao seu povo tão hospitaleiro. E o Brasileiros no Mundo fica por aqui. Sugira um tema para o nosso programa. Envie um e-mail para brasileiros@ebc.com.br. Curta a nossa página facebook.com/Brasileiros no Mundo EBC. Esta é uma produção da TV Brasil Internacional, o Brasil onde você estiver. Voltamos na próxima semana. Até lá!